Vamos iniciar a nossa aula de português. Nessa semana, nós não vamos utilizar o livro para fazer as atividades. A tia passou para vocês apenas atividades de revisão na folhinha, tá? Então, já anota aí o código da nossa aula de hoje, A50, e vamos começar. No exercício número 1, vocês vão classificar os artigos. Vocês lembram quais são os artigos? As, os, uns, umas. Artigos definidos e artigos indefinidos. Então, por exemplo, na letra A, meu amigo contou uma piada. Qual é o artigo presente nessa frase? Uma. Então, você vai marcar aí o uma, pode circular, marcar um X, tanto faz. E na linha aqui embaixo você vai escrever artigo indefinido, ok? Nas outras frases, a mesma coisa. Número 2. Anote o substantivo coletivo correspondente. Qual é o coletivo de artistas? Elenco, né? De anjos, legião. Eu não vou falar todos, né, porque é para você fazer o exercício. Mas se você tiver qualquer dúvida, é só me chamar. E na tabela também do livro de vocês, tem aí todos esses coletivos, tá bom? É só consultar. Número 3, o masculino. Eu coloquei aqui na parte inicial os substantivos que vocês mais costumam errar. Tá bom? Ó, masculino de autora é autor. Masculino de atriz, ator. Masculino de dama, cavalheiro com LH. E masculino de amazona, cavaleiro, somente com L. Tá bom? As outras alternativas vocês podem fazer sozinhos. Número 4. Classifique em comum de dois gêneros, epiceno ou sobrecomum. Então, vamos relembrar essa parte. Substantivos epicenos são utilizados para espécies de animais onde não tem variação. Por exemplo, nós sabemos que cão e cadela, gato e gata, não é? Nós usamos duas formas, uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Os substantivos epicenos, eles não têm essa variação, tá? Exemplos de substantivos epicenos: jacaré, formiga. Você não fala a jacaré ou jacaré. É apenas jacaré, tá? A mesma coisa, você vai olhar aqui e vai anotar. Não vou dar mais dicas, não. Já substantivos comuns de dois gêneros são aqueles em que a variação do gênero está no artigo. Por exemplo, a pianista, o pianista. A palavra não muda, mas ela é acompanhada por um artigo. Esse artigo define o gênero da palavra. Então, nesse caso, é comum de dois gêneros. Agora, nos substantivos sobrecomuns. Substantivo sobrecomum é utilizado quando apenas uma única forma para os dois gêneros, tanto masculino quanto feminino. Independente do artigo, não muda. Por exemplo, a pessoa. A pessoa, por exemplo, nós usamos a pessoa para as duas formas de gênero, tanto masculino quanto feminino, não é? Você não fala a pessoa e o pessoa, não existe, é uma única forma. Então, quando nós usamos de uma única forma e quando o artigo não interfere, é sobrecomum. Lembrando que epiceno é apenas para espécies de animais, tá? Cuidado para não confundir. Já na nossa próxima página, na atividade do número 5, você vai precisar fazer duas coisas. Primeiro, assinale 1 para substantivos simples e 2 para substantivos compostos.
e depois vai empregar o plural nas linhas. Então vamos relembrar. Substantivos simples são aqueles formados por uma única palavra. Substantivo composto é a junção, de duas palavras e pode estar separado por hífen. Então, por exemplo, porta-joias. Porta-joias é um substantivo composto. Então, você vai colocar o 2 aqui no parênteses e aqui embaixo você vai passar para o plural. Quando nós temos porta-joias, vai ficar portas-joias, tá? Lembrem daquelas regrinhas, que eu expliquei para vocês lá no comecinho do ano. Tem também a regrinha no livro de vocês. Número 6. Anote um substantivo derivado para cada um desses que estão aqui. Prestem atenção no que está pedindo para ser feito. Não é para você dizer se é derivado ou primitivo. Você vai criar um substantivo derivado para cada palavra. Por exemplo, tinta pode ser tintura, tinteiro, tinturaria, tá? Apenas um já é o suficiente. Então, você vai atribuir aí o substantivo derivado dessas palavrinhas. Já no número 7, você vai anotar o grau normal das palavras. Elas estão embaralhadas, algumas estão no aumentativo, outras no diminutivo. Então, você vai anotar o grau normal. Por exemplo, lugarejo. Lugarejo é o diminutivo de lugar. Então, qual é o grau normal de lugarejo? Lugar. Número 8, você vai anotar o superlativo. O superlativo é o grau máximo que uma palavra pode atingir. Então, por exemplo, bela, belíssima, tá? Prestem atenção. A maioria dos superlativos são escritos com 2 S, mas também há outros casos, mas a maioria são com 2 S. E não esqueçam de acentuar as palavras. Tá? E lembrem-se que superlativo de mal e de bom nós empregamos aí de uma forma diferenciada. Na próxima atividade, está pedindo para você completar as frases empregando o grau comparativo correspondente. Então prestem atenção, nós temos 3 graus comparativos: de superioridade, inferioridade e de igualdade. Superioridade a gente utiliza mais que. Inferioridade, menos que. E igualdade, tão quanto. Então, você vai utilizar essas palavrinhas para completar aí as lacunas, tá? E colocar a frase no grau comparativo indicado. Muito simples, façam com atenção. Número 10. Classifique os verbos em gerúndio, infinitivo e particípio. Gerúndio, ele sempre termina com ando, endo, indo. Infinitivo é a forma simples do verbo, quando o verbo está terminado com R. Ar, ir. E já o particípio geralmente termina com ado, tá bom? Então, só prestar atenção na terminação dos verbos e classificar de acordo com a orientação. Já no número 11, você vai classificar os pronomes. Aqui nós temos uma variedade de pronomes. Temos pronomes pessoais do caso reto, pronomes de tratamento, pronome oblíquo, pronome indefinido, demonstrativo e possessivo. Então, você vai ler com atenção e vai classificar esses pronomes para mim. Pronome de tratamento são aqueles que nós utilizamos para tratar as pessoas. O próprio nome já diz. Pronome pessoal do caso reto são aqueles que nós utilizamos acompanhando os verbos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, ele, ela, e por aí vai. Pronome indefinido, lembra que são aqueles que dão uma ideia vaga. Pronome possessivo, são aqueles que passam a ideia de posse, algo que pertence a alguém. Tá bom? Então, é muito simples.
Tem também a tabela no livro para que vocês possam se orientar, tá bom? Eu não vou me estender muito na explicação nem passar algo muito detalhado, porque é um exercício de revisão. E através dessas atividades, eu vou avaliar o desempenho de vocês. Então, se você tiver qualquer dúvida, não deixe o seu exercício em branco. Manda uma mensagem para a tia, tá bom? Para a gente poder conversar de forma mais detalhada e para que eu possa esclarecer as suas dúvidas. Tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.